Hoje nós vamos falar sobre intervalos e, primeiramente, você precisa entender o que é um intervalo. Intervalo é a distância de uma nota para outra nota, ok? E aí, para começar, você precisa entender que existem algumas coisas importantes sobre os intervalos. E aí que eu mostrei 4 coisas importantes. Primeira coisa, antes de pensar se o intervalo é de segunda, de terça, de quarta, vamos primeiro resolver essas questões aqui e depois nós vamos entrar nessas questões mais quantitativas e qualitativas. E aqui, primeira coisa que você precisa entender quando você pensar em intervalo. O intervalo ele pode ser melódico ou harmônico. Melódico é quando você tem uma nota tocada depois da outra, ok? Eles chamam isso de sucessivamente, ok? E aí quando você tem uma nota tocada depois da outra, você tem um intervalo melódico. Quando você tem notas tocadas juntas, como acorde, por exemplo, são intervalos harmônicos. E aí, para te ajudar, você pode pensar que um intervalo melódico, geralmente, ele é percebido em um arpejo. Você toca uma nota após a outra. E um harmônico, um acorde, que você toca tudo junto. Ok? Outra característica importante no intervalo, ele pode ser ascendente ou descendente. Ascendente é quando você tem a primeira nota mais grave que a segunda nota. Então você toca uma nota e depois você toca a outra, a primeira é mais grave, ok? Descendente é quando é o contrário, é quando você tem a primeira nota mais aguda e a segunda nota tocada mais grave. Terceiro ponto importante, ele pode ser conjunto ou disjunto. Conjunto é quando você tem uma nota seguida da outra de acordo com a ordem das notas. Então, por exemplo, quando eu toco Ré, Mi, é um intervalo conjunto. Se eu tocar Fá, Sol, intervalo conjunto. Quando eu toco Ré, Fá, já não é mais conjunto. Por quê? Porque tem uma nota no meio dessas duas notas. Então, quando eu dou um salto, eu tenho um intervalo que é disjunto. Repetindo, conjunto é quando é uma nota seguida da outra. Disjunto é quando tem um salto entre as notas. E a próxima coisa, que é o quarto ponto importante, é quando o intervalo é simples ou composto. Simples é quando esse intervalo está dentro de uma oitava. Por exemplo, se eu faço entre Dó e Dó aqui. Dó para Ré, Ré para Fá, Fá para Sol, Fá para Lá, está tudo dentro de uma oitava. Se eu faço de Dó para Ré, oitava acima, eu já tenho uma nona. Você deve ter escutado falar sobre acorde com nona. Então, se eu tenho um acorde com nona, esse de Dó para Ré, depois desse Dó oitavado aqui, já é um intervalo composto. Então, um intervalo simples é quando ele está dentro de uma oitava. Composto é quando ele está já acima de uma oitava. Se essas informações aqui já foram importantes para você, já conseguiu aprender alguma coisa, te aconselho a seguir o nosso canal, acionar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo, você já receber essa informação e já começar a estudar com os vídeos que eu estou postando no YouTube. Existem duas formas de você medir um intervalo. Você pode medi-lo de forma quantitativa e de forma qualitativa. E aí, inicialmente, eu vou te mostrar de forma quantitativa, que é bem simples de entender, e depois eu vou te falar sobre a forma qualitativa, ok? A forma quantitativa é bem tranquila, porque você vai simplesmente pensar, lembrando da ordem das notas, né? Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e depois você volta, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E aí você tem que pensar nessa questão para te ajudar para você poder chegar no intervalo. Então, você tem intervalos, vou pegar aqui dentro de uma oitava, você tem intervalo uníssono, quando você repete a nota, você toca Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, na mesma oitava. Você tem intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava, ok? Então, eu vou escrever aqui para você. Você tem primeira, você tem aqui segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava. E aí, como que eu vou medir isso? Primeira coisa, eu pego um intervalo, por exemplo, de Dó para Mi. Eu vou pensar, Dó, Ré, Mi. Isso só pode ser terça, ok? Porque tem 3 notas nesse intervalo. Eu quero de Ré para Lá. Vou pegar aqui do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá.
Então eu tenho 5 notas, eu tenho uma quinta justa. Essa questão quantitativa é bem simples, só que você precisa pensar e, se precisar, usa as mãos para te ajudar, para você somar isso, deixar isso bem direitinho. Eu quero de Fá para Si. Fá, Sol, Lá, Si. É uma quarta, ok? Eu quero saber de Ré para Dó, lá em cima. Então eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu tenho um intervalo de sétima, ok? Isso vai te ajudar na hora de você calcular e saber a questão quantitativa desse intervalo. Outra coisa importante que você precisa saber, a quantidade de tons e semitons que existe entre esses intervalos, ok? E aí, inicialmente, eu vou pensar nos intervalos justos e intervalos maiores. Depois nós vamos definir se ele vai ser menor, se ele vai ser aumentado, se ele vai ser diminuto, e aí, com base, primeiro, se ele é justo ou maior. E aí, nós vamos pensar primeiro nos intervalos justos. Intervalo justo, nós temos aqui o de primeira, ou uníssono, se você preferir, o de quarta justa, o de quinta justa e o de oitava justa, ok? E aí nós vamos definir a quantidade de tons e semitons que ele precisa ter para ser justo, ok? Vamos pensar aqui na primeira. Primeira, de Dó para Dó ou de Ré para Ré, de Mi para Mi, ele não tem nenhum tom entre ele, ok? Zero. Quarta justa precisa ter, vamos pensar aqui de Dó para Fá, que é uma quarta justa bem conhecida. Dó, Ré, Mi, Fá. Você precisa ter 2 tons e meio. 2 tons mais um semitom. Quinta justa, vamos pegar aqui de Dó para Sol mesmo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quinta. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vamos pensar aqui. Tom, tom, semitom e tom. Então você precisa ter 3 tons e um semitom. 3 tons mais um semitom. Ou 3 tons e meio, se você preferir. Ok? E oitava. Oitava justa precisa ter tom, 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 tom e mais 2 semitons. Então precisa ter 5 tons mais 2 semitons, que dá um tom, precisa ter 6 tons, ok? E aí aqui, reforçando, esse aqui, primeira é justa, quarta vai ser justa, quinta vai ser justa e oitava vai ser justa. Todos esses intervalos que eu coloquei aqui de vermelho são justos, ok? E eles precisam ter, para ser justos, eles precisam ter essa quantidade de intervalos para poder ser justo, ok? Uníssono não tem intervalo, tá? Entre ele, ok? Zero. Quarta justa, 2 tons e meio. Quinta justa, 3 tons e meio. Oitava justa, 6 tons, ok? Se caso você está conseguindo entender ou está surgindo alguma dúvida, põe aqui nos nossos comentários que eu posso tirar essas dúvidas para você. Essa parte de intervalo é um pouco mais extensa, mas você precisa entender para te ajudar a se desenvolver no seu instrumento, conseguir entender as escalas, conseguir entender os acordes, os arpejos, e isso vai te ajudar muito quando você estiver fazendo as suas coisas referentes à música, quando você estiver tocando, vai te ajudar bastante. Quando você estiver estudando ou criando coisas, vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, nós vamos pensar são os intervalos maiores. Os intervalos maiores nós temos aqui de segunda. Segunda é de Dó para Ré, de Ré para Mi, de Fá para Sol, ok? De Lá para Si. Tudo isso é segunda, porque você tem 2 notas entre esses intervalos. Então você pega aqui Dó para Ré, é uma segunda. Dó, Ré. De Mi para Fá, Mi, Fá, uma segunda, ok? E aí, quando nós pensamos em segunda maior, nós precisamos ter sempre aqui um tom, ok? Segunda maior, você precisa ter um tom. Terça maior, vou pensar aqui de Dó para Mi, Dó, Ré, Mi. Então tem aqui 2 tons. Toda terça maior precisa ter 2 tons, ok? Sextas maiores. Sextas maiores, nós precisamos ter nela o seguinte, vamos pegar de Dó para Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É uma sexta. Então você precisa ter tom, tom, semitom, tom, tom. Então você precisa ter 4 tons
e um semitom. Então tem que ter 4 tons e meio, ok? E para fechar, dentro da oitava aqui, a sétima também pode ser maior. E aí aqui, sétima maior, vamos pegar de Dó a Si, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sétima. E você tem aqui, de Dó até Si, você precisa de tom, tom, semitom, tom, 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 para você poder formar essa sétima. Então você precisa ter 3, mais 2, 5 tons e meio, ok? 5 tons e meio. Isso aqui é para você poder formar os intervalos maiores e intervalos justos, ok? Lembrando que os justos são o de primeira, ou uníssono, o de quarta, o de quinta e o de oitava. Isso é uma regra, ok? Toda vez que você vê esse tipo de intervalo, você vai dizer que eles são justos, ou no caso, aumentado ou diminuto, de acordo com a quantidade de semitons. Mas inicialmente nós estamos pensando nele justo ou maior. E uma coisa importante, não existe quinta maior, não existe quarta maior, ok? Quarta menor. Quinta menor também não existe, porque eles são justos. E os intervalos justos, quando são elevados meio tom para cima, eles se tornam aumentados. Se eles são diminuídos meio tom para baixo, eles se tornarão diminutos, ok? E aí resolvemos a questão do justo. Os intervalos maiores são o de segunda, o de terça, o de sexta e o de sétima, ok? E aqui também tem um ponto. Os intervalos de sexta, de sétima, de terça, de segunda, eles não podem ser chamados de intervalos justos. Então não tem segunda justa, não existe sétima justa, não existe sexta justa. Eu posso fazer um vídeo explicando, nos próximos vídeos, explicando a questão teórica por trás do porquê que não é justo, porquê que é justo, e aí vocês vão entender melhor. Mas eu vou me atentar aqui a classificar esses intervalos, vai ajudar bastante no dia a dia dos estudos de vocês. E agora nós vamos definir quando esses intervalos são aumentados, diminutos ou são menores, ok? E aí eu vou pegar aqui. Primeira coisa importante, os intervalos justos, vou anotar aqui, os justos podem se tornar aumentados quando você sobe meio tom neles, ok? Os justos também podem se tornar diminutos quando você desce meio tom neles. Os maiores podem se tornar aumentados quando você sobe meio tom neles. Os maiores também se tornam menores quando você desce meio tom nele. Para fechar, o maior pode se tornar diminuto quando você desce um tom neles, ok? Essa é uma regra que vai te ajudar. Nós vamos agora seguir definindo quando o intervalo vai ser aumentado, diminuto ou menor. Lembrando que os intervalos justos, eu até escrevi aqui de azul, os intervalos justos só poderão ser aumentados ou diminutos, ok? Eles serão aumentados quando eu subir meio tom neles e serão diminutos quando eu descer meio tom. E os intervalos maiores, que são os aqui de preto, o de segunda, de terça, de sexta e de sétima, eles, quando você sobe meio tom, ele vai ser chamado de aumentado, e quando você desce meio tom, ele vai ser chamado de menor, ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui um intervalo, vamos começar com um intervalo justo. Pegar aqui um intervalo de quarta. Pegar aqui de Dó para Fá. E nós vamos ver algumas possibilidades aqui. De Dó para Fá, nós já sabemos que é um intervalo de quarta. Por quê? Para começar aqui, Dó, Ré, Mi, Fá.
4 notas. Então aqui nós sabemos que é um intervalo de quarta. Se ele é de quarta, ele pode ser justo, aumentado ou diminuto. Se ele tiver 2 tons e meio, ele vai ser de quarta justa, que foi o que nós definimos anteriormente. Então aqui, de Dó para Fá, eu tenho tom mais tom, tenho 2 tons e meio. Então é uma quarta justa, ok? Mas e se eu fizer aqui o seguinte, colocar um sustenido nesse Fá? E aí ficar agora de Dó para Fá sustenido. Ou seja, eu subi meio tom. Se eu faço isso, coloco esse sustenido aqui e subo meio tom, e nós já sabemos que ele tinha justo 2 tons e meio, eu subo meio tom, eu vou fazer com que ele se torne um intervalo agora não mais de quarta justa, mas de quarta aumentada. Por quê? Porque eu subi meio tom nesse intervalo, ok? E aí você vai perceber também uma coisa interessante, principalmente nesse intervalo aqui de Dó para Fá sustenido, que ele passa a ter 3 tons. 3 tons, você vai escutar mais para frente, é a mesma coisa que um trítono, ok? Isso é uma coisa que você vai escutar quando você estiver estudando harmonia. E aí é bom você entender essas ideias que vai te ajudar bastante para você conseguir definir alguns intervalos e definir algumas coisas dentro da harmonia também. Outra possibilidade aqui, se eu colocasse, por exemplo, um bemol nesse Fá, lembrando que ele estava aqui de Dó para Fá, é uma quarta justa. Se eu colocar, em vez de sustenido, eu colocar um bemol, e aí seja intervalo de Dó para Fá bemol, eu sei que o intervalo de quarta justa precisa ter 2 tons e meio. Se eu coloco um bemol, ou seja, eu desço meio tom, eu vou ter aqui somente 2 tons. E eu sei que agora que um intervalo de quarta com 2 tons, ele vai ser não mais um intervalo de quarta justa, mas um intervalo de quarta diminuta. Ok? E aí isso vai te ajudar para você poder classificar seus intervalos. Vou seguir agora para um outro intervalo, pensando aqui, por exemplo, em uma sexta. Vamos pensar aqui numa sexta. Eu acho que é válido, que vai te ajudar a lembrar. Vamos pensar aqui numa sexta, de Dó para Lá, por exemplo. De Dó para Lá. Como nós já definimos, é uma sexta, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. É uma sexta, são 6 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E aí, se eu fizer só de Dó para Lá, eu sei que eu vou ter aqui, de acordo com a quantidade de tons e semitons, estou falando de sexta, eu preciso ter 4 tons e meio para ser uma sexta maior. Então vamos contar aqui. Tom, tom, semitom, tom, ou seja, eu tenho 3 tons e um semitom. Do Sol para Lá, 4 tons e um semitom. Então, de cara, de Dó para Lá, nós sabemos que é uma sexta maior. Mas e se eu colocar, por exemplo, um Lá sustenido aqui? Colocar um sustenido aqui e subir meio tom nesse Lá. Eu tenho agora não mais uma sexta maior, e sim uma sexta aumentada. Por quê? Porque eu peguei um intervalo maior e subi meio tom nele. Se eu colocar, por exemplo, um bemol aqui nesse Lá, vou colocar aqui Lá bemol, eu tenho não mais uma sexta aumentada, ou se você estiver pensando anteriormente na sexta maior, né, que foi a nossa partida aqui desse intervalo de sexta, eu passo a ter agora o seguinte, eu sei que de Dó para Lá eu tenho uma sexta maior que tem 4 tons e um semitom. Se eu desço meio tom, eu vou ter agora um intervalo de sexta ainda, porque o intervalo de Dó para Lá, e como ele está bemol, ele não tem agora mais 4 tons e meio, ele tem agora somente 4 tons. Se ele tem somente 4 tons, ele passa a ser uma sexta menor, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, uma outra brincadeira aqui. Ao invés de eu mudar o Lá, eu vou mudar o Dó, ok? Eu vou manter o Dó e vou colocar um sustenido aqui e vou deixar o bemol, ok? E vamos ver o que vai dar aqui.
Para começar, vamos ver se mantém a sexta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Mantém a sexta, ok? E agora nós vamos definir se ela é menor ou se ela é maior ou ainda se ela é diminuta, ok? E aí nós vamos pensar aqui. De Dó para Lá, eu tenho uma sexta maior, porque nós sabemos que tem aqui de Dó para Lá 4 tons e um semitom, ok? Nós já fizemos essa soma aqui. De Dó para Lá bemol, eu desci meio tom, ok? E aí ela era maior, ela passou a ser menor. Só que aqui eu ainda coloquei um sustenido, ou seja, eu subi esse Dó. Perceba que eu diminuí esse intervalo, ok? E aí perceba que eu coloquei aqui um sustenido e eu diminuí mais meio tom. Então eu diminuir mais meio tom. Então, se eu tinha um Lá bemol aqui com um Dó e ele deu uma sexta menor, quando eu coloco esse sustenido, eu diminuo mais ainda. Então, o que eu faço? Essa sexta, ela se torna uma sexta diminuta. E por quê? Porque eu tenho aqui, quando eu tenho de Dó para Lá, eu tenho 4 tons e meio. De Dó para Lá bemol, eu tenho agora somente 4 tons. Se eu coloco um sustenido, ou seja, eu diminuo, e perceba que o sustenido ele também tem o efeito de diminuir quando ele é colocado na nota mais grave. E aí ele diminui esse intervalo, porque ele sobe o intervalo. E aí eu não tenho mais só 4 tons, eu tenho agora 3 tons e meio. Então eu torno essa sexta uma sexta diminuta. Caso você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo nos comentários. Ok? Eu não vou citar mais exemplos aqui, mas eu espero que você tenha conseguido entender e quero reforçar só para poder concluir essa ideia de intervalos aqui. Você tem intervalos justos e maiores inicialmente para você poder partir deles. Os intervalos justos são sempre os de primeira, o de quarta, o de quinta e o de oitava. Os intervalos maiores são os de segunda, o de terça, o de sexta e o de sétima. Os intervalos justos podem ser justos, aumentados e diminutos. Aumentados se você subir meio tom, diminuto se você descer meio tom, ok? Os intervalos maiores eles podem ser aumentados, menores e diminutos, ok? E aí o que vai acontecer? Quando você sobe meio tom no intervalo maior, ele vai se tornar um intervalo aumentado. Se você descer meio tom no intervalo maior, ele vai se tornar um intervalo menor. Se você descer mais meio tom, ou seja, você descer do intervalo maior, você descer um tom, você vai ter um intervalo diminuto, ok? E aí você precisa estudar isso, treinar o máximo possível para que isso fique natural para você e você conseguir dominar isso bem. Uma coisa importante, essa aula de intervalo é um pouco mais extensa, porque tem muitos detalhes. Vale lembrar, para deixar esse vídeo mais completo ainda, que ainda existem os intervalos supra-aumentados e os supra-diminutos. O que acontece? Os supra-aumentados são os que são meio tom acima dos aumentados. E os supra-diminutos são os que têm meio tom abaixo dos diminutos. Ok? Então, eu não abri isso muito aqui, porque senão é muita coisa para a cabeça de vocês. Então, para começar, foca nesses daqui. Justos, maiores, ok? Justos que vão se tornar aumentados e diminutos, maiores que vão se tornar aumentados, menores e diminutos. Foca nesses e depois você se aprofunda um pouco mais. Até posso deixar aqui algum livro para poder te indicar, para você poder estudar e se aprofundar. Se você dominar bem isso daqui, pegar os supra-aumentados e os supra-diminutos vai ser bem mais tranquilo para você, ok? Mas primeiro foca nisso daqui que vai te ajudar bastante e já tem muita coisa para você poder pensar de intervalo. O que você precisa fazer? Estudar. Reveja essa aula, pega desde o início para você poder lembrar que os intervalos podem ser simples e compostos, para você poder ver que o intervalo pode ser harmônico, melódico, o intervalo pode ser conjunto, disjunto, e aí você pega esses intervalos e começa a classificá-los para você poder entender o que está acontecendo. E lembra a quantidade de tons e semitons. Nas escalas isso vai ficar muito mais natural, vai te ajudar bastante. E aí agora é pegar, sentar, estudar, praticar, colocar isso, aplicar isso no instrumento e ir treinando o máximo possível. É um assunto um pouco mais
trabalhoso, mas se você parar para estudar, você vai dominar. Você vai conseguir entender. E lembra, aqui, juntamente com a parte de alterações, que são os sinais, né? Bemol, sustenido, a parte de escala, definição dessas notas, eu conseguir lembrar delas nessa ordem, ascendente ou descendente, é muito bom. A questão da formação dos acordes, os arpejos, tudo isso vai te ajudar para você construir a sua base. E uma vez que você tem uma base sólida, bem firme, você consegue construir as coisas por cima com muito mais facilidade. Então, o ponto agora é sentar e estudar. Não tem mais o que fazer, ok? Você já entendeu aqui. Caso ficou dúvida, põe nos comentários que eu te ajudo e te ajudo a responder isso da melhor forma possível. Eu aproveito para te pedir para você compartilhar esse vídeo. Se você viu que conseguiu te ajudar de alguma forma, se tem algum colega que tem dificuldade em entender intervalo, envie esse vídeo para o seu colega, aproveita, já segue o nosso canal, pede para o seu colega para seguir nosso canal e para que a gente consiga fazer mais vídeos e aumentar o máximo possível de conhecimento dentro desse canal para compartilhar com vocês. Um abraço e até a próxima.